Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, professor Bruno Clemente por aqui. Vamos dar andamento então na utilização do Trello como uma ferramenta de gerenciamento das nossas equipes no desenvolvimento de software. Então eu compartilho aqui de volta com vocês e então a gente vai começar a entender um pouquinho melhor como funciona. Primeiro, como ferramenta de gerenciamento de equipe, eu preciso ter uma equipe para trabalho. Então eu posso clicar aqui no meu compartilhar e quando eu clico no compartilhar eu entro aqui com um determinado endereço de e-mail para poder cadastrar as pessoas aqui dentro. Quando você digitar um endereço de e-mail válido, ele vai sugerir aqui o nome para você. Então, basta você digitar o e-mail da pessoa. Aqui no caso, ele só vai ter a permissão para trabalhar como membro na versão paga, não como observador, mas tudo bem. E aqui então nós vamos definir que eu tenho essa permissão de administrador, as outras pessoas terão terão permissão de membro. E aí você clica para compartilhar. Membro vai servir aí para tudo que a gente precisa nesse momento, ou seja, um membro vai conseguir criar as suas listas, criar os seus cartões lá dentro, movimentar tudo o que ele precisa. Então é uma ferramenta muito interessante. Então todo o processo de desenvolvimento vai começar com a criação de um quadro e a inclusão dos membros da equipe dentro dessa ferramenta. Beleza? Acabei de mostrar como fazer esse procedimento, tá? Basta clicar no compartilhar, digitar o e-mail da pessoa e mandar compartilhar com ela. Dito isso, uma outra coisa interessante que a gente tem aqui, que é importante, é o entendimento básico do Kanban, tá? Onde surgiu essa ideia de Kanban? Que expressão significa essa? É uma expressão japonesa, como eu mencionei no primeiro vídeo, ele é um framework para desenvolvimento, né, que surgiu em conjunto, vamos dizer assim, com o avanço das metodologias ágeis. Novamente, eu não vou ter como entrar numa disciplina tão focada e tão curta de carga horária, vamos dizer assim, focar em cima de engenharia de software, tá? Então a gente não vamos entrar em grandes detalhes mesmo nos vídeos, mas o que eu vou explicar para vocês rapidamente é o seguinte: havia um modelo tradicional de desenvolvimento de software, ele era mais robusto, ele era mais completo, ele funcionava de uma forma diferente. Juntou um grupo de pessoas, decidiram mudar a forma com que eles trabalharam, decidiram focar em pontos diferentes, decidiram mudar a forma de enxergar os problemas e o que eles valorizavam. E surgiu então o Manifesto Ágil e a forma ágil de desenvolvimento de software. E aí uma delas muito famosa, talvez vocês já tenham ouvido falar essa expressão, é o Scrum. E a popularização do Scrum, inclusive no próprio Brasil, acabou difundindo muito essa questão das metodologias ágeis e o Kanban surge como uma ferramenta para auxiliar a garantir um desenvolvimento ágil, tá? Então, o que a gente vai utilizar do Kanban dentro dessa disciplina, dentro desse curso? É um básico, o Kanban é mais complexo do que isso. O Kanban, na verdade, é a forma de visualização, tá? E o Scrum, com certeza, é muito mais complexo do que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar, como eu mencionei, o básico para vocês conduzirem um trabalho de faculdade, o básico para vocês conduzirem um desenvolvimento de software em 3, 4, 5 amigos, lado a lado, cada um na tua casa trabalhando, mas sem perder o que está sendo feito e sem ter dificuldade de versionamento, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa na minha casa, meu colega está fazendo alguma coisa na casa dele, depois a gente tem dificuldade de juntar os dois códigos, porque cada um fez de um jeito e a gente não sabe agora qual parte a gente mantém, qual parte a gente troca, tá bom? Então vamos lá então. O que eu vou fazer aqui inicialmente? O que eu vou apresentar para vocês? Essa estrutura que a gente tem de listas e de cartões, ela é a estrutura que a gente conhece como Kanban. Isso aqui foi inicialmente pensado não para fazer digitalmente, mas para fazer com um quadro. Então imagina que você tem ali, por exemplo, uma sala de desenvolvimento, você tem um quadro e ali você começa a colocar post-its nesse quadro, tá? Prendendo ele ali de alguma forma. Então quando eu criei definir o tema como um cartão, ele é uma tarefa a ser feita. Então é por isso que ele está aqui na minha a fazer. É uma tarefa que está para ser feita. Eu não defini ainda qual vai ser o tema do meu trabalho, por exemplo. Então não tem essa definição ainda. É uma tarefa pendente, é uma tarefa que precisa ser iniciada. O que você vai fazer no início? Você vai ver o enunciado do seu trabalho, você vai ver qual é a tarefa que tem que ser desenvolvida, ou então você vai fazer uma análise inicial do que tem que ser desenvolvido no caso de um software, e você vai tentar transformar isso em atividades. Atividades essas que possam ser facilmente divididas entre uma e outra, e que sejam atômicas, ou seja, cada quadrinho desse aqui, cada cartão desse aqui deve representar uma única atividade. Então vamos supor aqui, eu vou fazer um negócio hipotético, né? Vamos supor que eu quero desenvolver um sistema de jogo da velha. Então aqui eu não vou colocar definir o tema, vamos trocar o nome desse cara. Quando eu clico no cartão, ele abre essa descrição do cartão. Eu vou trocar isso aqui para, por exemplo, escolher a linguagem de programação. E aí você pode colocar, além do título, você pode colocar uma descrição também. Então eu posso muito bem colocar aqui, estou em dúvida
entre Python, Java ou JavaScript, por exemplo. Coloquei aqui a minha descrição, vou clicar aqui no salvar. Observa que na tela principal ele não mostra a descrição, ele só traz o nome. Se eu quiser ler a descrição, eu tenho que clicar, mas ele me mostra um indicativo de que tem uma descrição. Então, pelo menos eu sei que eu tenho que clicar ali. Uma outra coisa interessante é que ele tem esse controle de atividades. Então, eu tenho o controle de qual foi o usuário que adicionou o cartão em qual lista e ele fala exatamente o tempo. Tá? Eu consigo ver aqui, ó, vocês estão observando 7 de julho de 2022 às 20h31. Beleza? Então eu tenho um controle muito grande das minhas tarefas, porque tudo que for feito dentro do meu trabalho vai ser controlado a nível de usuário e a nível de horário. Então você consegue facilmente ver o que está sendo feito e o que está sendo desenvolvido. Outras funcionalidades interessantes que a gente pode ter aqui: designar membros. Então quando eu clico em membros, todo mundo que está dentro do meu projeto será listado aqui em membros do quadro. E quando eu clico no nome de alguém, eu estou designando alguém para essa tarefa. Como eu estou sozinho nesse quadro, eu vou clicar aqui no meu nome. Imediatamente eu fui designado como um membro responsável. Bruno Clemente entrou nesse cartão. Então, para que isso é utilizado? O gerente, o administrador desse quadro, ele pode adicionar membros para esse cartão. Ou seja, é uma forma de você estar atribuindo uma função para alguém. Miguel, eu quero que você trabalhe na escolha da linguagem de programação. Tá? Você pode adicionar as pessoas ou elas podem próprias pessoas podem se adicionar, que é o exemplo que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Tá bom? Vocês podem fazer o uso de etiquetas simplesmente para identificar. A gente poderia colocar, por exemplo, que tudo que é ligado à linguagem de programação vai ser na cor azul, por exemplo. E aí você consegue botar essa etiqueta que pode ser vista pela tela principal, dividindo em temas o que cada uma delas representa. É mais um recurso gráfico aí para vocês. Vocês podem colocar, eu vou pular checklist porque eu mostro no outro vídeo para não ficar extenso. Vocês podem colocar uma data, então eu posso escolher, por exemplo, que essa atividade ela vai ficar aberta até domingo, ela tem que ser realizada até domingo, e eu consigo colocar lembretes, tá? Eu posso falar que eu quero ser avisado, por exemplo, um dia antes do final e clicar aqui no salvar. Uma coisa muito interessante é que o Trello, além da versão web, ele tem também uma versão para aplicativo de celular. Eu não tenho certeza se ele tem versão para iOS da Apple, mas eu tenho certeza que ele tem um aplicativo para Android. Então, caso você tenha e se interesse, você pode deixar isso instalado e aí você recebe as suas notificações como notificações de push dentro do Android. Acabei de olhar aqui se teve alguma recente, mas não tinha, porque tem alguns alunos que estão fazendo o trabalho, de vez em quando eu recebo as notificações. Outra coisa é que você recebe as notificações por e-mail também. Tá bom? Então, muito interessante o recurso de data de entrega, porque ele permite te acompanhar esse tipo de coisa. Podemos adicionar um anexo. Então, por exemplo, imagina que eu encontrei uma figura com comparativo das linguagens. Eu posso anexar ela dentro do meu cartão, mostro no próximo vídeo, tá? E então você tem alguns recursos que você consegue fazer com isso, tá? Basicamente é um bom resumo do que você tem como trabalhar dentro de um cartão. A última coisa aqui é o espaço de atividade. Então eu posso colocar um comentário, por exemplo, não encontrei material no dia de hoje, sobre Java. Estou inventando, tá, gente? Por favor. Beleza. Então, quando eu clico aqui no salvar, essa mensagem fica salva. Ele vai salvar quando foi feito, como eu mencionei, né, 20h45 do dia de hoje. Fica o usuário e fica o texto. Então é uma boa forma das pessoas conversarem e das pessoas acompanharem o que um e outro estão fazendo. Imagina que escolher a linguagem de programação não é uma coisa que só um vai fazer. Imagina que tem 5 pessoas dentro desse cartão trabalhando. Então na hora que eu fiz isso, as pessoas ficam imediatamente sabendo qual foi o resultado do meu dia de trabalho. Então eu posso entender aqui com isso que eu consegui encontrar coisas sobre Python, encontrei sobre JavaScript, mas não encontrei nada ali sobre o Java que pudesse ajudar na definição aí que a gente precisa. Então é isso, eu vou fechar o vídeo por aqui, acho que já ficou extenso e já dá para ter uma boa noção da utilização do card. Eu vou deixar só a nossa checklist para um próximo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários e a gente vai conversando. Eu vou tirar as dúvidas de todos, tá bom? Valeu, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.